A paz do Senhor, crianças. Vamos para a nossa leitura. Tá um pouquinho difícil, né? Terminar, mas a gente já tá na reta final. Nós vamos hoje ler Mateus 22. A parábola da festa de casamento. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos. E tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou as suas cidades. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes amarrarem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus usa novamente parábola, né? Como exemplo para aquele povo. E o símbolo dessa parábola é o casamento. Os casamentos daquela época, hoje é importante, são, só que naquela época era muito importante, assim. Eles representavam como que seria a vida daquele casal. Se fosse uma festa bem-sucedida, próspera, né? Eles acreditavam que aquele casamento seria dessa mesma maneira, próspero, longo, da mesma forma que foi o casamento. Essas festas, até hoje, né, duram em torno de... Você pode ver, o pessoal do Oriente, normalmente eles fazem um casamento que duram dias, né? Hoje, para nós, é mais difícil, porque, na verdade, quem casa não consegue. O custo é muito alto, né? E aqui no Brasil não tem essa cultura. Mas alguns povos ainda têm essa cultura de ter por dias ainda a festa do casamento. Ou eles fazem por etapas, né? Tem as pré-núpcias, que aí eles fazem jantares, eles fazem algumas coisas, E essa festa, né, nessa parábola, está representando o quê? Ela representa a nossa entrada no céu. Né? Porque quando a gente chegar no céu vai ter um banquete, vai ter uma ceia nos esperando. Então, representa o nosso encontro com o noivo, né? Nosso encontro com Jesus. E o rei representa quem? Deus, né? Que é o pai do noivo, o rei que está preparando tudo aquilo. E o filho, o noivo, representa Jesus. Os servos representam todos aqueles que levam a palavra do Senhor. Naquela época, os discípulos, né? Mas todos aqueles, os profetas, mas todos aqueles que anunciam o reino dos céus, é representado como os servos. E os convidados são aqueles que recebem a palavra. Uma vez eu fui convidada, né? Então, quando chegou a mim a palavra do Senhor e eu a recebi, eu me arrependi dos meus pecados, comecei a obedecer a Deus e comecei a honrar a Jesus através da minha vida, eu tenho direito a essa bodas, eu tenho direito a entrar nessa festa. Só que para entrar nessa festa, ele não fala que
que tinha um dos convidados que não estava com trajes nupciais? Porque quando você vai para uma festa, você tem o dress code, né? Que é a roupa apropriada para a ocasião. Para a escola você tem uniforme. Para a igreja nós temos a nossa roupa adequada para ir para a igreja. Para um casamento é uma roupa adequada para nós cristãos, né? Nada muito aberto, nada muito mulher no caso, né? Nada aberto, muito vulgar, mas como todas as mulheres usam por uma festa de noite de gala, longo, brilho, paetê, são roupas especiais para festa. Roupa para um casamento de dia, nós usamos, nós cristãos, também nada muito aberto, nada muito curto, mas nós usamos um pouco mais florido, cores um pouco mais claras, mas tecidos nobres, pode ser também longo, mas depende do ambiente onde vai ser. Mas tem que ter, tem o tecido adequado para isso. É isso que acontece. O rei chega e encontra aquele convidado sem a roupa nupcial. E normalmente é uma ofensa, porque você se prepara, você gasta um dinheiro, você tem todo um cuidado para fazer, né? E quem você chama normalmente são pessoas que você busca, são pessoas próximas ao noivo, são pessoas que amam aquele casal, são pessoas que são próximas da família, amigos, né? Pessoas que viram aquela história acontecer. É assim no dia a dia. E com Jesus é a mesma coisa. Os convidados são aqueles que vão estar próximos do Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que obedecem ao Senhor, como eu falei. Então, quando você busca, quando você é obediente, você é um convidado para fazer parte daquela mesa, fazer parte daquela ceia, daquela festa. Então, as roupas são muito importantes. Então, como eles encontraram muitas pessoas pelo caminho, às vezes era oferecido a roupa de núpcias. Tinha casamentos que o próprio rei, o próprio senhor ali, os pais do noivo, da noiva, tinham roupas já separadas para quem chegasse se vestir. Então, as pessoas vinham de muito longe, às vezes se sujavam, então precisava ter a roupa limpa. E a sujeira significa o quê? Pecado. Então, se você não tem as suas vestes limpas, você não é digno de estar naquela festa. Se você não está com a roupa certa, que significa pureza, santidade, né? Você não pode estar naquela festa. Então, você precisa honrar ao Senhor Jesus. Você precisa estar honrando. E essas pessoas que não entraram, que desprezaram, né? Que deram as costas para o Senhor Jesus. Os convidados, né? Aqueles primeiros que rejeitaram a Jesus. Aqueles primeiros, né? Que perseguiram e mataram os servos. São os judeus que negam a Jesus, que desprezam a sua palavra, que não acreditam que Jesus é o Cristo, que é o Messias. Eles acham que Jesus é o profeta, um profeta que veio. Mas também pode ser eu ou você, que conhece a palavra, mas é desobediente, vira as costas para o Senhor, finge ser cristão, mas tem comete todos os pecados, que na verdade nós temos que negar, né, crianças? Então, todos nós que desobedecemos ao Senhor, viramos as costas e queremos, né, tudo que esse mundo nos oferece, nós somos esses convidados que estamos virando as costas, que estamos desprezando o convite. Então, a gente precisa estar atentos a isso, né? São as pessoas desobedientes que vão perder essa bodas, essa festa, né? Que vão perder estar junto com o Senhor Jesus nessa festa. E o que significa a cidade queimada? É o julgamento. Nós não vamos ser julgados pelas nossas obras, pelas nossas atitudes.
quando a gente chegar no céu, Jesus vai falar: afasta-te de mim, não te conheço. É a mesma coisa. A gente pode pregar, pode falar da palavra, a gente pode cantar, a gente pode fazer muita coisa dentro da casa do Senhor. Mas, porém, se a gente não é obediente, se a gente não honra a Deus com as nossas atitudes, se a gente não tem as vestes limpas, se a gente está em pecado em cima do altar, se a gente está proferindo mentiras, discórdia dentro da igreja, fofoca. Lembra em Provérbios 6:16, o que Deus abomina e o que Deus odeia, que Deus abomina? Tudo isso que a gente fizer de ruim nos afasta do Senhor, nos mostra que a gente está virando as costas para o Senhor, nós estamos desprezando a palavra dele. Então, a gente fazendo isso, a gente está se afastando do Senhor e a gente vai perder essas bodas. A gente vai perder. E a gente vai passar por esse juízo e ser queimados. Então, vamos ser obedientes para que a gente possa entrar e fazer parte dessa mesa, dessa ceia com o Senhor Jesus. Mateus 22:15. A questão do imposto. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos, o que o Senhor acha? É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxe-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? E eles responderam: De César. Então Jesus lhe disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, e deixando-o, foram embora. Os herodianos lembra que eu falei para vocês que existiam em torno de 4 grupos dentro dos judeus, né? Grupos religiosos, políticos, e então herodianos fazia parte de um desses. E eles foram armar de novo contra Jesus, tentando pegar Jesus ali, né? E eles queriam que Jesus usasse alguma palavra errada para que ele entrasse como o traidor contra os judeus ou contra os romanos. Porque se Jesus falasse contra César, contra pagar os impostos, ele estava falando contra Roma. Se ele falasse a favor, eles iam falar que ele estava a favor de Roma e contra os judeus. Então, eles estavam querendo colocar ele em apuros ali, né? Porque Roma cobrava impostos abusivos, eram muito pesados, eram muito difíceis de pagar. E Jesus pede para eles a moeda, um denário, lembra? Um dia de trabalho. E ele mostra a face. Quem que está desenhado aqui? O que tem aqui? Aí ele mostra o perfil de César. Eles respondem, né? César. Então, se é dele, devolve para ele. Ai, Jesus lindo. Então, o que Jesus quer ensinar aqui pra gente, crianças? Que nós devemos pagar os tributos, as nossas contas, nós devemos obedecer às leis. As leis civis, elas vieram por base da lei de Moisés. Quando Deus fez Moisés subir ao monte, amar a teu próximo como a ti mesmo, honrar a Deus. Primeiro, honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, não matar, não roubar.
os 10 mandamentos são base para as nossas leis, do nosso país, da nossa cidade, dos outros países. Mas cada um foram criando as suas leis com as suas bases políticas, conforme a necessidade do povo, para a proteção do povo. E nós devemos fazer com que essa lei seja cumprida, né? Obedecendo e pagando os nossos impostos. É isso que Jesus está nos ensinando. E quando ele fala também, dá a Deus o que é de Deus, ele não especifica o que é de César e o que é de Deus. Mas nós sabemos que nós também temos que honrar a Deus, que nós também temos nossas ofertas, nós temos nossos dízimos. Quando Jesus nos ensina a cumprir as leis, em toda a extensão dela, né? No conviver com o próximo, no conviver com seus vizinhos, no dirigir. Muitos cristãos pagando muitas multas, muitos cristãos fazendo infrações terríveis no trânsito, falando que é cristão. Então a gente tem que tomar cuidado. Nós somos passíveis a erros. Sim, acontece com todo mundo. Às vezes sofremos injustiça, que pode acontecer sim, mas nós temos que ter esse cuidado. A gente tem que honrar a Deus com o nosso nome, a gente tem que honrar a Deus com as nossas atitudes. E, acima de tudo, você é cristão no trânsito, você é cristão na escola, você é cristão por onde você passa. Então, quando vocês começarem a dirigir, quando vocês começarem a trabalhar, vocês têm que lembrar, eu tenho que pagar meu imposto, eu tenho que dirigir com cuidado, eu tenho que ser prudente, porque tudo isso faz parte de ser obediente às leis. E é o que Jesus nos ensina. Está nos ensinando. Lembra? Eu vim para cumprir as leis. Eu não vim para tirar uma vírgula. Nenhum ponto, nenhuma vírgula. Eu vim para que seja cumprido. Então, é isso, minhas crianças. Tá bom? Deus abençoe a todos. A paz.